Olá pessoal, tudo bem? Essa semana vamos começar aí um título novo, tá? Então a nossa matéria, a partir dessa semana, ingressamos definitivamente na matéria do quarto ano, tá? Nós tínhamos voltado aí aquele título importante, né, dos crimes contra a dignidade sexual, concluímos aquele título, ingressamos agora na matéria específica do quarto ano. Portanto, título 7º do Código Penal, e a gente vai agora com a matéria do quarto ano até o último título da parte especial do Código Penal, que é o título 11º. Pessoal, observaçãozinha da matéria que a gente começa agora. Nós vamos tentar falar hoje ou nesta semana, nas aulas dessa semana, de 5 artigos, né? São 6 dentro desse título, na verdade são vários, mas eu vou explicar por que nós vamos falar só de 6, vamos falar de 5 hoje, porque senão fica muito extenso aí, muita matéria para vocês. São crimes fáceis de entender, e o que é mais importante, pessoal? Este título, ao contrário do anterior, ele tem muito pouca relevância na prática e até mesmo para efeitos de concurso. Tanto é que se vocês futuramente forem fazer um cursinho aí, vocês vão verificar que os professores de cursinho não lecionam esses crimes, tá? Eles são antigos, né, lá de 1940, quando ainda do nosso Código Penal, parte especial, não sofreram alteração nenhuma. E há hoje, nos projetos dos novos códigos, bastante discussão sobre até a permanência desse título no Código Penal, porque trata agora dos crimes contra a família. E há hoje o entendimento de que não se vê mais família da maneira como o legislador inseriu dentro desse título. E que os crimes contra a família, na verdade, eles poderiam ser solucionados em outros ramos do direito que não especificamente o direito penal. Dentre todos os tipos legais tutelados neste título, apenas alguns devem permanecer, tá? E nós vamos dar preferência exatamente a esses que é possível que eles continuem. Talvez não um título denominado contra a família, mas inserido em outros títulos aí do Código Penal, numa futura reforma da parte especial ou até mesmo desse título especificamente, tá? Então veja, para vocês entenderem a sequência e por que nós não vamos falar de todos os artigos e só de alguns. O título 7º do Código Penal, ele tutela aí, ele protege aí a família. Mas a família, levando em consideração ainda uma definição diversa lá da própria Constituição Federal e do próprio Código Civil. Tanto isso é verdade que, esse título foi elaborado lá para uma sociedade de 1930, de 1940, onde, naquela época, para se constituir família, era obrigatório o casamento. E exatamente por causa disso que o título 7º do Código Penal, que tem como objeto jurídico genérico a família, o legislador vem lá no capítulo 1 e tutela, define crimes em que ele visa proteger o casamento, porque era o casamento que dava estrutura, que dava base, sustentação à família. Para se constituir família, você precisava obrigatoriamente casar-se. Hoje, o próprio Código Civil e a própria Constituição Federal já não vincula mais a existência de família por meio do casamento. Nós podemos ter outros instrumentos geradores de família da mesma forma. Veja que esse título já está ultrapassado. Então, olha a visão do legislador lá em 1940. Para que possamos ter família, bem jurídico genérico tutelado, eu preciso primeiro proteger o casamento. E aí, no capítulo 1, ele traz os crimes que tutelam exatamente o casamento. E aí depois a visão do legislador uma vez casado, e o casamento aqui seria entre homem e mulher, tá? Uma vez casados, a consequência natural do casamento é o surgimento dos filhos. Portanto, no capítulo 2 deste título, no capítulo 2, se vocês observarem, o legislador vai lá e trata dos crimes contra o estado de filiação. Agora, ele está preocupado
com a tutela, com a proteção dos filhos aos pais biológicos. Por isso, o capítulo 2, proteger o estado de filiação. E aí é óbvio, já constituída a família, então através do casamento, já tendo esse casal filhos, o legislador vem, estabelece no capítulo 3 a obrigatoriedade de solidariedade, de reciprocidade, de assistência entre os entes desta família. Olha que coisa bonitinha, tá? Agora ele vem lá no capítulo 3 e tutela, define os crimes contra a assistência familiar. É como se ele dissesse, enquanto os filhos são menores, a obrigação é dos pais dar assistência a eles. Uma vez os filhos maiores e agora os pais idosos, a obrigação se inverte. São os filhos agora cuidando dos pais, dando assistência aos pais ou aos avós e assim sucessivamente. E ele fecha o título 16º, o título 7º, 16º, estou ficando louco, o título 7º dos crimes contra a família, ele fecha lá no capítulo 4 dos crimes contra o pátrio poder, tutela ou curatela. Esse pátrio poder aí é o poder familiar hoje, porque já sofreu aí uma alteração lá com o Código Civil de 2002, ok? Portanto, essa é a estrutura deste título. Por isso, pessoal, que apesar dele ser composto de vários artigos, começa no 235 e vai até o 249, nós vamos estudar somente 6 artigos, que são os mais relevantes, os mais importantes. Os demais nós não vamos perder tempo com eles, ok? Feita essas considerações iniciais, dada aí essa introdução ao título 7º do Código Penal, dos crimes contra a família, vamos analisar o primeiro deles, que é o artigo 235, que define o crime de bigamia. Um pouquinho importante ainda a bigamia, a gente não vê muito na prática, tá? Mas pede-se bastante aí em concurso, em exame da OAB, e nós precisamos ficar atentos a isso. A definição dele é simplesinha, fácil. 235 diz lá, contrair alguém, portanto homem ou mulher, como sujeito ativo, contrair alguém sendo casado, novo casamento. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Esta é a definição, é assim que está disposto o artigo 235. Veja que a tutela principal aqui, o bem jurídico específico é o casamento, porque protegendo o casamento, automaticamente ele protege a família, ok? O elemento objetivo inserido dentro do artigo 235 é o núcleo, é o verbo contrair, que nada mais é do que assumir, ou tem o significado de assumir novo casamento. Veja que eu mencionei que esse código, esse dispositivo legal é do código ainda de 1940. Portanto, contrair significa assumir novo casamento, civil ou religioso. Veja, professor, então só o casamento religioso é possível para gerar o crime do 235, bigamia? Não. Tá? É o civilmente casado ou aquele casado no religioso, porém com efeitos civis, ou seja, com base lá no artigo 226, parágrafo 2º da Constituição Federal. É o casamento religioso com efeito civil. Somente essas duas modalidades de casamento é que possibilita, se o indivíduo for casado, estando válido o primeiro casamento, na validade, na constância do primeiro casamento, ele contrai um segundo. Veja, pessoal, não é crime você casar várias vezes. Veja aí o exemplo da Gretchen e do Fábio Júnior. Tá? Casaram várias vezes. Não é proibido casar várias vezes, desde que o segundo casamento ocorra após o término do primeiro, o terceiro após o término do segundo e assim sucessivamente, ok? O que o legislador proíbe é
você ter 2 casamentos válidos ao mesmo tempo. Isso não é possível, tá? Então veja, o casamento só no religioso, sem os efeitos do parágrafo 2º do artigo 226 da Constituição Federal, não gera o crime de bigamia. O fato é atípico. Então se a pessoa for casada no religioso e ele depois contrair um outro casamento só no religioso, ou um outro casamento civil, ou um outro casamento religioso com efeito civil, não é bígamo, continua sendo monogâmico o casamento dele, ok? Então veja, a Constituição Federal e o próprio direito civil, o Código Civil, diz que o casamento no Brasil é monogâmico. Portanto, você, enquanto casado, deve relacionar-se e conviver somente com aquela pessoa. Essa é a finalidade. Se você contrair um segundo, você comete o crime do 235 do Código Penal. Qual é o pressuposto do crime de bigamia? Veja, o tipo legal pune aquele sujeito ativo que se casa novamente sem desfazer o casamento anterior. Ou seja, ele casa pelo menos em duplicidade. Ele casa pelo menos em duplicidade, porque o tipo legal descreve o crime de bigamia. Essa é a primeira observaçãozinha. Cuidado, isso já caiu. Poligamia é crime? Essa é a pergunta. Veja, o legislador definiu a bigamia. O que significa isso? O tipo legal, tá, pune aquele indivíduo, aquele sujeito ativo, homem ou mulher, que se casa novamente sem desfazer o primeiro casamento. O primeiro casamento ainda está válido e ele casa de novo. E aí, cuidado, tá? Ele casa pelo menos em duplicidade para haver o crime de bigamia. E se ele casar 3 vezes, ou seja, ele tem 3 casamentos válidos ao mesmo tempo, 4 casamentos válidos ao mesmo tempo, 5 casamentos válidos ao mesmo tempo, a poligamia é crime tanto quanto a bigamia ou a poligamia é fato atípico? Pessoal, se o legislador puniu o menos, que é casar-se pelo menos 2 vezes, é óbvio que casar 3, 4, 5 é tão crime quanto, ok? Portanto, a poligamia também é crime, tá? O legislador pune também a poligamia, não muda absolutamente nada, tá? O tipo refere-se, na verdade, quando o legislador coloca bigamia, ele está dizendo: estou me referindo à pluralidade de casamentos, sendo o indivíduo casado. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10, não importa. É crime tanto quanto, ok? Isso é importante. Veja, professor, então, veja, se o indivíduo é casado e casa de novo, aí ele pode casar 3, 4, 5, 6, que aí a pena é a mesma, né? Porque tanto faz você ser bígamo como polígamo, dá na mesma, né? A pena será a mesma. Não, pessoal, cuidado, tá? Casar pela segunda vez gera um crime com pena de reclusão de 2 a 6. Casar pela terceira, quarta, quinta e todos eles válidos ao mesmo tempo, a poligamia, ela configura crime material ou, dependendo da situação, continuação delitiva. Então, se os casamentos se deram no intervalo inferior a 30 dias um do outro, o crime é continuado. Se houve um, depois o outro, após esse período, aí nós estamos diante de um concurso material de crime, ou seja, as penas são somadas ou ela sofre um acréscimo. Se for concurso material, soma, se for continuação delitiva, acresce de uma fração, ok? Aí ele vai responder pelo 235, combinado com o artigo 69, concurso material de crimes, ou combinado com o artigo 71, crime de bigamia continuado, ok? Importantes essas informações iniciais.
Pessoal, você vai estar questionando assim, mas como hoje em dia a pessoa pode casar 2 vezes e os 2 casamentos válidos ao mesmo tempo? Ainda é possível isso, tá? Nós não temos hoje, a nível nacional, os cartórios interligados um com o outro, de modo que o cartório de registro aqui de Santa Fé do Sul, ele não está interligado, por exemplo, com o lado do Recife, de Fortaleza e etc. Tá? Então pode ser, por exemplo, que o indivíduo venha de um outro estado da federação. Imagina, o indivíduo está morando lá no Nordeste e vem aqui para o estado de São Paulo trabalhar aqui. E ele é casado lá e deixa a família dele lá. Então ele vai trabalhar o ano todo aqui, só nas férias, no final do ano, é que ele volta lá, fica lá 30 dias e retorna para cá. Aqui ele conhece uma outra pessoa e casa com essa outra pessoa. O que é preciso para casar? Agora no 4º ano vocês estão estudando direito de família no direito civil também. Então vocês já viram lá do artigo 1525 do Código Civil ao 1542 que nós temos lá o que é necessário para a habilitação ao casamento. Então, há lá alguns documentos que você precisa apresentar: certidão de nascimento, declaração de 2 testemunhas lá que afirma, né, que não existe nenhum impedimento para o casamento. Tá? A declaração do estado civil da pessoa, ele vai dizer que ele é solteiro, a residência, comprovante de residência, uma série de documentos que a gente chama aí leigamente de proclames ao casamento. Pessoal, eu pergunto para vocês, é difícil, complicado no Brasil você juntar esses documentos falsos? Claro que não. Tá? É difícil essas testemunhas praticarem falsidade ideológica? Lógico que não. É a coisa mais simples do mundo. Então, nada impede do indivíduo aqui em Santa Fé do Sul ele apresentar esses documentos que não condizem com a realidade. São documentos falsos. Mas o cartorário, o juiz de paz, é perito? Não. Ele é juiz de paz, ele é funcionário público. Portanto, ele não é perito, ele não vai saber se aquele documento é falso ou não. E ele, então, publica essa intenção do casamento no diário oficial ou no edital que ele fixa lá no mural do cartório. Alguém lê edital? Alguém lê mural de cartório? Ninguém lê. Portanto, ninguém toma conhecimento disso. É possível acontecer com facilidade ainda hoje. Talvez daqui a alguns meses, alguns anos, interligando todos os cartórios, não será mais possível, tá? A não ser que os documentos sejam falsos em relação a tudo, inclusive a nome e etc. Aí talvez isso ocorra, mas de uma forma muito rara, tá? É óbvio que dentro do mesmo estado da federação, isso é um pouquinho mais difícil de ocorrer, mas entre estados distantes, isso ainda é muito tranquilo, tá? E aí, então, a pessoa vai lá e casa. Aí tem um casamento válido lá no Nordeste e outro casamento válido aqui no Sudeste. Isso é perfeitamente possível, não há problema nenhum. Quando que ocorre a celebração do casamento? O Código Civil também resolve essa questão. Antes a gente tinha até algumas discussões a respeito disso. Com o Código Civil atual nós não temos mais isso. Se você der uma olhadinha lá no 1535 do Código Civil, ele vai dizer claramente lá que o casamento ocorre, a celebração do matrimônio se dá com o consentimento dos nubentes. Portanto, é no momento que eles expressam o sim. Portanto, o sim é importante. Por isso que na hora de casar, você tem que falar o sim bem alto, que é para não deixar dúvida para ninguém que está havendo o consentimento. Isso não é tradição, isso é determinação legal, ok? E quando que se dá o fim da sociedade conjugal? Também o Código Civil, lá no 1571, determina quando que acaba a sociedade conjugal. Ou ele acaba pela morte, pelo falecimento de um dos cônjuges, tá, do homem ou da mulher, o outro que ficou, que sobreviveu, que está vivo, passa a receber a designação de viúvo. Tá? Ou ele ocorre pela nulidade ou anulação, tá, do casamento anterior ou do casamento posterior, pela separação judicial ou pelo divórcio. Se bem que há discussão hoje se ainda existe separação judicial, mas aí o Cury já deve ter falado isso para vocês. Então fica aí as informações relacionadas
aos procedimentos em que pode possibilitar o fim da sociedade conjugal. E a partir de uma dessas situações, aí sim você pode contrair um novo casamento. É claro, na situação aí da separação judicial, dependendo da hipótese, ainda não, mas o divórcio sim, a nulidade ou anulação sim, e o falecimento de um dos cônjuges também te possibilita um novo casamento sem incorrer no 235, ok? Então, ótimo, perfeito. Já entendemos que a bigamia, o crime ocorre quando o indivíduo mantém 2 ou mais casamentos válidos ao mesmo tempo. Já mencionamos aqui quando que ocorre a celebração do casamento e quando que se dá o fim desta sociedade conjugal, deste matrimônio, ok? O parágrafo 2º, pessoal, do Código Penal diz lá: anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Pessoal, aonde está aí, eu fiz até uma observaçãozinha para vocês, inexistente, entendam, interpretem como extinto, tá? E não inexistente, tá bom? Isso é importante, façam essa anotaçãozinha aí. Então, não é inexistente e sim extinto, porque veja, se houve o casamento, ainda que ele seja nulo, tá? Ou anulável, tá? Ele existiu, tá? Portanto, não significa que não ocorreu, ele ocorreu sim, tá? Ele foi extinto. O legislador inseriu como se ele fosse inexistente. Na verdade, não é, porque existiu. O que existiu não pode ao mesmo tempo deixar de existir, tá bom? Então veja, quando que o primeiro casamento pode ser considerado nulo? Quando estiver presente qualquer uma das situações elencadas lá no 1548 do Código Civil. Exemplo, tem lá um rol de situações. Então, por exemplo, se uma pessoa casa com a outra e uma delas é doente mental. Se ela é doente mental, ela não tem capacidade nenhuma de consentir, portanto, esse casamento é considerado nulo e ele será extinto, ok? Ele é considerado casamento anulável se presente uma das situações lá do artigo 1550 do Código Civil. Então, a pessoa está incapaz de consentir. Então, por exemplo, ela não tem a idade mínima para o consentimento, tá? Ela não tem ainda 16 anos de idade e houve o casamento. Ele é anulável. Por quê? Porque pode o juiz, tá, na ausência do representante legal ou o representante legal, convalidar esse consentimento. Por isso que ele é considerado anulável. Então veja, diz o parágrafo 2º, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se extinto o crime. Por que considera-se extinto o crime? Porque agora eu não tenho mais bigamia. Se um foi anulado, significa que só está valendo o outro. Se só está valendo o outro, eu não tenho 2 casamentos válidos ao mesmo tempo. Eu tenho um só. A relação continua sendo monogâmica. Se ela é monogâmica, o fato é atípico, ok? Por isso que o legislador insere essa situação no parágrafo 2º, tá? Então veja, esse casamento, né, que foi realizado com vícios, tá? Ele é considerado vigente, por isso que não pode ser inexistente no parágrafo 2º, e sim extinto. Ele existiu e depois ele foi eliminado, foi extinto. Então veja, ele é considerado existente até que os vícios sejam declarados judicialmente, tá? Em ação competente. Uma vez declarado o vício, reconhecendo a existência do vício, o que ocorre com esse casamento? Ele é extinto. Não que ele nunca existiu, ele existiu, mas ele foi extinto. É isso que diz o parágrafo 2º do artigo 235 do Código Penal, tá? Então veja, geralmente quando houver a notícia de um crime de bigamia e ficar provado ou houver ainda discussão se o casamento anterior é nulo ou anulável, o
que o juiz criminal tem que fazer? Ele tem que suspender o processo crime e aguardar a decisão no cível. Se o juiz no cível disser, não, o casamento não é anulado, não é nulo, não é anulável e não é nulo, há o crime de bigamia. Se o juiz extinguir um dos casamentos em decorrência do vício, o processo crime deixa de existir, ou seja, o juiz vai absolver o agente pelo fato atípico, porque aí a relação continua sendo monogâmica, ok? Isso é importante tomar cuidado em relação a isso. Pessoal, sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo aqui, já mencionei, contrair alguém significa homem ou mulher, tanto faz, tá? Pode ser bígamo o homem, como pode ser a mulher. E o sujeito passivo, tá, inserido aqui no 235, é o Estado como sujeito passivo principal, tá? E o cônjuge traído, é óbvio, tá? Então veja, se eu sou casado, sei que eu sou casado e eu contraio um segundo casamento e a pessoa com quem eu estou contraindo o segundo casamento desconhece essa qualidade minha de casado, ela é vítima. Tá? Ou ele, sendo a mulher que está fazendo isso, é vítima. Então, é o Estado o interessado e o cônjuge traído, se ele não conhece essa condição. Por que se ele não conhece essa condição? Olha o que diz o parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, também comete o crime de bigamia. Só que agora este indivíduo é punido com uma pena menor. Agora a pena é de reclusão ou de detenção de 1 a 3 anos. Portanto, é uma pena menor do que a do caput. Então veja a situação. É sujeito passivo o Estado e o cônjuge traído, desde que o cônjuge traído não conheça essa circunstância de casado da pessoa com quem ele está se casando pela segunda vez, ok? Se ele conhece essa circunstância e ainda assim aceita casar, ele também comete o crime de bigamia, porém agora com a pena do parágrafo 1º, que é uma pena menor. O legislador diz, aquele que não sendo casado. Pergunto, quem é o não casado? O não casado é o solteiro, o não casado é o viúvo e o não casado é o divorciado. Qualquer pessoa nessas 3 condições, o solteiro, o viúvo ou o divorciado, se casar com uma outra pessoa, conhecendo que essa outra pessoa já é casada, o solteiro, o viúvo ou o divorciado também comete o crime de bigamia, porém agora com a pena menor imposta no parágrafo 1º. Olha a perguntinha aí para vocês. O solteiro pode cometer o crime de bigamia? Pode. Quando? Quando ele, solteiro, casa com uma pessoa casada, sabendo com antecedência que essa pessoa já é casada e o casamento é válido, ok? Então veja a diferença, olha que legal. No caput do artigo 235, o legislador pune a pessoa casada. Tá? No parágrafo 1º, o legislador pune a pessoa não casada. Tá? Ele pune o solteiro, o viúvo ou o divorciado. Tá? Então, aquele que já é casado e contrai um segundo casamento, responde pelo caput. Aquele que é solteiro, viúvo ou divorciado e sabe que está casando com uma pessoa que já tem um casamento anterior válido, é punido pelo parágrafo 1º. Porém, ambos são bígamos. Só que um responde pela pena do caput, o outro responde pela pena do parágrafo 1º. Ok? Essa é uma informaçãozinha importante. Também em relação a esse assunto, também é relevante, também é importante, não passei aí para vocês, mas e se houver pluralidade de união estável e não de casamento? 235
pune a pluralidade de casamentos, válidos todos ao mesmo tempo. E a pergunta é, e se houver pluralidade de união estável? As pessoas estão só convivendo, mas não são legalmente, civilmente casadas. Há o crime 235 da mesma forma? Não, pessoal, não há crime, porque a parte geral lá nos auxilia, né, em relação a isso. O direito penal não admite analogia in bonum parte. Portanto, não é possível que ocorra isso. O direito penal não admite analogia in malum parte. Ele só admite analogia para beneficiar, para prejudicar, não. E a pluralidade de união estável é uma interpretação para prejudicar o réu, portanto ela não é admitida, porque o legislador só define contrair alguém sendo casado. Ele não mencionou a possibilidade de união estável aí, tá? Outra questãozinha, bigamia entre pessoas do mesmo sexo, é possível? Tá? Então veja, mencionei para vocês lá que o legislador, quando menciona lá casado, ele menciona pessoas de sexos opostos. Tá? Essa é a regra. Tá? É entre homem e mulher. E se houver casamento entre pessoas do mesmo sexo? E a pessoa casada, uma mulher casada com outra mulher, um homem casado com outro homem, contrai um segundo casamento. Os dois válidos ao mesmo tempo. A bigamia, pessoal, veja, o STF, lá na ADPF, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, então o STF lá na ADPF 132 e na ADI 4277, com fundamento na própria Constituição Federal e no Código Civil, que vocês estão estudando agora, tá? Reconheceu a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se há esse reconhecimento pelo Supremo, é óbvio que o entendimento é que vem ocorrendo aí, as interpretações é que vem ocorrendo, é que nessa situação ou nessa condição pode sim haver o crime de bigamia, ok? Outra questãozinha importante em relação às testemunhas. Tá? Veja, mencionei lá para vocês que uma das condições para o casamento é arrolamento de pelo menos 2 pessoas. Essas testemunhas sabiam, se soubessem que um dos cônjuges, um dos nubentes já era casado, tá? E ainda assim afirmar que não conhece o impedimento, tá? Então veja, a testemunha conhece o impedimento e afirma, né, falsamente que esse impedimento não existe. A pergunta que se faz é, ela é considerada partícipe do crime do 235 do Código Penal? A testemunha que sabe que um dos nubentes é casado e afirma não conhecer essa condição, comete o crime do 235 como partícipe, porque como coautor não é possível, mas como partícipe é possível, o entendimento que predomina, pessoal, é que é possível sim, a testemunha pode ser partícipe do crime de bigamia. Tá? Entretanto, veja, o entendimento predominante é que a testemunha partícipe do crime de bigamia, portanto, partícipe do caput, responde pela pena do parágrafo 1º, que é uma pena mais branda. Porque não seria justo, não seria correto, tá? A testemunha responder como partícipe do crime do caput, que é uma pena mais grave, enquanto o não casado, que sabia da condição do outro nubente com quem ele estava casado, responder pelo parágrafo 1º. Então veja, o não casado, solteiro, divorciado ou viúvo, responde pela pena do parágrafo, e ele está diretamente envolvido no crime. É ele que está casando. E a testemunha que não está casando com ninguém, que só mencionou uma condição irregular, falsa, responderia por uma pena maior do que o do nubente? Não é lógico isso, né? É
totalmente lógico. Então, o entendimento é que cabe a participação no crime de bigamia, mas o partícipe não responde pela pena do caput, e sim pela pena do parágrafo 1º, porque ele é partícipe do caput, mas ele responde pela pena do parágrafo 1º, ok? Entendido isso? É óbvio que sobre esse tema aí, né, vocês vão encontrar, dependendo de quem vocês estão estudando, uma corrente, ainda que minoritária, defendendo a impossibilidade da participação